O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, afirmou agora há pouco em entrevista coletiva que os Estados Unidos cruzaram uma linha vermelha muito grande ao bombardear instalações nucleares iranianas. O chanceler disse que os ataques representam uma grave violação da Carta da ONU e do direito internacional e anunciou que Teherã convocou o Conselho de Segurança da ONU para uma reunião de emergência. Araghchi também apelou ao Conselho de Governadores da Agência Internacional de Energia Atômica para que condene formalmente os bombardeios. O chanceler reforçou que Teherã reserva todas as opções para proteger sua soberania e segurança nacional. Durante a coletiva, o ministro evitou antecipar qualquer retomada do diálogo com o Ocidente. Ele declarou que quando a agressão terminar, eles vão decidir sobre a diplomacia. Aliás, os ataques iranianos deixaram mais de 80 feridos em Israel, segundo autoridades do país. Sirenes de alerta e explosões foram ouvidas na manhã de hoje em Tel Aviv, após o lançamento de mísseis vindos do Irã. Há pouco nós conversamos com uma israelense, Michelle Goldenfeld, que efetivamente confirmou, que esses estrondos, esses bombardeios foram ouvidos no entorno. O bombardeio ocorre um dia após os Estados Unidos atacarem 3 instalações nucleares iranianas. Ainda não há informações sobre danos ou vítimas. As autoridades israelenses orientaram a população, inclusive, a procurar abrigos. O exército afirma que iniciou uma nova onda de ataques contra alvos militares localizados no oeste do Irã. E a repercussão de líderes europeus começou logo na sequência da escalada das tensões. O primeiro-ministro britânico Keir Starmer, por exemplo, afirmou que o programa nuclear iraniano representa grave ameaça à segurança internacional. Ele também apoiou a ação militar norte-americana e pediu que o Irã volte à mesa de negociações para uma solução diplomática. De acordo com a Agência Internacional de Energia Atômica da ONU, não houve aumento nos níveis de radiação após os recentes ataques. A autoridade nuclear saudita também disse que não foram detectados traços de radioatividade na Arábia Saudita nem nos demais países do Golfo Pérsico. E hoje a gente tem a expectativa também do pronunciamento de outros líderes mundiais, especialmente China e Rússia. 7h31. Repita. 7h31. O chefe do programa nuclear do Irã pediu uma investigação sobre os ataques dos Estados Unidos em instalações nucleares. Assunto para ele novamente, Luca Bassani, que vem com todos os detalhes. Luca. Pois é, Paula, nós vemos que após este ataque em 3 localidades, 3 das principais instalações nucleares do Irã, o chefe do programa nuclear iraniano, ele pede uma investigação para a Agência Internacional de Energia Atômica, alegando que essa ação se tratou de um ataque ilegal, de uma ação ilegal no seu território, que coloca em risco não só a sua própria soberania, mas a população iraniana e o meio ambiente por conta dos níveis de radiação que podem ser despejados na natureza após um ataque desta natureza. Nós vemos, todavia, que, de acordo com a própria Agência Internacional de Energia Atômica e países vizinhos, níveis elevados de radiação ainda não foram detectados. Isso se dá também por um processo científico, já que dentro de centrífugas nucleares, no caso de centrífugas que fazem o enriquecimento de urânio, nós temos um gás que é bastante, que quando dissipado ele é bastante baixo no seu nível de radiação, contendo apenas níveis de radiação alfa, ao contrário da radiação beta e gama, que são observadas quando há a explosão de um reator nuclear, exemplo do que foi em Chernobyl, por exemplo. Nós vemos também que durante as próximas horas é provável que uma reunião de emergência aconteça no Conselho de Segurança. Ontem já tivemos um embate entre a delegação israelense e a delegação iraniana por diversas acusações, inclusive os iranianos acusando a Agência Internacional de Energia Atômica a não serem parciais o suficiente a ponto de evitar este ataque e evitar esta escalada da guerra. Outro fato que eu acho que é importante trazer à nossa audiência, eu que tenho fontes diretamente do Irã após ter estado no país recentemente, alguns me dizem que a internet foi bloqueada nas últimas 48 horas. Foi praticamente um apagão digital promovido pelo governo, onde
apenas 3% de uma população de mais de 90 milhões de pessoas tinham acesso às redes sociais ou à internet convencional. E aí a gente não está só falando para ver futilidades nas redes sociais, mas para conseguir informação de fato que não seja apenas pelas vias oficiais do governo, que, como nós sabemos, muitas vezes censuram determinadas informações que podem ser essenciais para que determinadas pessoas saiam de determinado local e possam buscar abrigo em outro. Outro assunto que é relevante trazer dessas minhas fontes, tanto na parte mais oriental do Irã, quanto também na região de Isfahan, que foi afetada, é que os alvos militares têm sido atingidos. Muitas dessas pessoas dizem que as suas casas ou parentes, amigos, não foram diretamente afetados e que há um desconforto da população em relação ao governo. Mas isso não é algo recente, é algo que vem depois de muitas décadas. Afinal, um governo teocrático islâmico, fundamentalista. De qualquer maneira, não sabemos se isso será o suficiente para que haja um levante popular, principalmente porque a aversão que os iranianos têm a Israel e aos Estados Unidos é compatível com a aversão que têm ao seu próprio governo. Então, fica aí uma grande dicotomia, um grande dilema para saber qual o futuro. Provavelmente aquilo que Israel e os Estados Unidos gostariam seria uma mudança de regime, mas isso, através dos fins bélicos, não parece ser alcançado por conta de uma população tão grande, um país com tantas diferenças regionais. Falamos sempre que o Irã é um país persa e, de fato, mais de 60% das pessoas são persas, mas temos 10% de curdos, cerca de 17% de turcomanos, né, entre azeres e turcos, outros tantos que também são balotes da região sul, que faz divisão com o Paquistão. Então não é um país tão fácil, tão monolítico para a gente imaginar o que acontece. Obviamente que são muitas as especulações. Agora, a principal informação que nós esperamos trazer para a nossa audiência durante as próximas horas são as manifestações das lideranças mundiais. O Nonato disse muito bem que Keir Starmer foi o único da Europa que, por enquanto, se pronunciou. Estou de olho no chanceler alemão, presidente francês, a presidente da Comissão Europeia, além, é claro, de ver quais serão as possíveis respostas iranianas no campo militar, se atacarão as bases americanas na região, se será um ataque mais intenso a Israel ou se utilizará da sua rede de terroristas espalhadas pelo mundo para fazer uma guerra assimétrica, também espalhando o medo por outras localidades no mundo que não tem relação direta com este conflito até o momento. E fora também, né, Luca, que a gente fica na expectativa aí do avançar, e a gente está aqui exatamente levando os fatos que vão acontecendo, é o que a gente vai relatando e trazendo, ouvindo especialistas para tentar entender essa colcha de retalhos, mas também não é certeza que a queda do regime possa trazer tranquilidade ao Irã. A gente viu o que aconteceu em Líbia, em Iraque, onde a queda de regimes ditatoriais acabou trazendo muito transtorno para esses territórios e até a presença de grupos armados que acabaram se transformando em grupos terroristas. Mas um outro líder que acho que está todo mundo curioso para ouvir é o Vladimir Putin e também o Xi Jinping da China, né? Saber que tipo de posicionamento essas duas superpotências que rivalizam com os Estados Unidos vão tomar. E do Putin principalmente, porque ele tem bom relacionamento com o Netanyahu e com a República Islâmica, né? Exato, inclusive eu que estou na Rússia, acabei de ver nas mídias locais que o presidente Putin disse não ter planos de conversar com Donald Trump após este ataque, mas caso isso fosse estritamente necessário, se até mesmo o Irã pedisse essa intervenção por parte dos russos, o Kremlin estaria disposto a agendar uma conversa oficial entre os diversos diplomatas, ou até mesmo entre os dois presidentes, para que se possa encontrar uma solução para este conflito. A posição da China é mais pragmática, ela tem interesses econômicos acima dos interesses políticos e sabe que não é interessante uma guerra prolongada ou até mesmo o fechamento, por mais que seja temporário, do Estreito de Hormuz, já que depende não só do petróleo iraniano, mas do petróleo saudita, do Kuwait, do Bahrein. Então é uma questão econômica bastante profunda para os chineses e para todo o mundo e, portanto, a postura chinesa é sempre pedir a desescalada, buscando as vias diplomáticas. Como você bem disse, é uma questão extremamente complexa e incerta em relação a uma possível mudança de regime. Falamos isso sempre de maneira hipotética, já que os exemplos do passado são muito negativos. Qualquer intervenção ocidental no Oriente Médio não trouxe necessariamente uma mudança positiva. Vemos no Afeganistão, após a intervenção americana, a manutenção do Talibã, que também é um grupo extremamente fundamentalista, que tolhe os direitos das mulheres.
a Líbia, o Iraque, a Síria, também países destruídos por guerras civis, e isso muitas vezes não tem a ver apenas com o regime político no momento, mas questões culturais. Afinal, o mundo islâmico nunca conviveu com democracias e provavelmente não consiga adaptá-las de maneira tão fácil, exatamente pela questão doutrinária religiosa que representa impeditivos para avanços nessa área. Obviamente que vamos ficar de olho e trazendo sempre essas análises, essas informações para tentar facilitar a compreensão da nossa audiência ao longo deste domingo histórico. Luca Bassani falando diretamente de Moscou com a gente aqui no Jornal da Manhã, aguardando todas as manifestações de líderes mundiais. Obrigada, Luca, mais uma vez. Eu quero chamar o professor Marcos Vinícius de Freitas para continuar conversando com a gente. Professor, o Luca havia falado que pelo menos 3% da população iraniana está sem internet mais de 24 horas. Seria uma forma de conter informações? Qual que é o motivo ou seria, enfim, por causa de algum bombardeio na região? Professor Marcos Vinícius, tem o áudio? Está me ouvindo ou não? Agora sim, perfeito. Não, perfeito. Não, a grande questão é a seguinte, né? Claro que quando a internet está aberta, você também está sujeito a uma série de infiltrações e de possibilidade aí de propaganda. E claro que o governo, nesse processo todo, também tenta conter um pouco daquilo que vai ser necessariamente transmitido à opinião pública. Então, é uma coisa que pode acontecer num cenário destes, e claro que nós não sabemos o quanto a infraestrutura também de internet tem sido prejudicada, até porque nós vimos ali, no caso da ação israelense no Irã, atingindo ali uma série de de aspectos da vida pública, não é? Quando se atingiu a questão de lugares onde se produz eletricidade, a questão também do próprio canal de televisão. Então você tem aí uma série de fatores que podem fazer parte deste pacote que é ameaçado na questão de infraestrutura, justamente no sentido de se criar uma situação coletiva de frustração com o governo e, eventualmente, criar os mecanismos necessários para colapsar este governo. Então, esta é uma medida, e a internet, a gente sabe que ela é importante neste processo todo. Agora, existem 3 coisas que eu acho que são importantes a gente enfatizar neste momento. Se esta ação ajuda ou não o regime atual. E a grande questão que a gente observa, e o Nonato mencionou isso anteriormente, é que nós não podemos deixar de lembrar que o regime anterior, com o Shah, altamente corrupto, né? Nós não podemos esquecer até da história, se a gente não sabe se é verdade ou não, de que ele saiu do Irã com 4 toneladas de ouro, aquela coisa que até hoje ele não sabe se é mito ou realidade, mas houve aí um enorme problema de corrupção, amparado pelos Estados Unidos, e aquela geração cresceu ali com um sentimento anti-americano que nas 2 gerações que se seguiram desapareceu. E volta agora com uma intensidade como nunca se viu anteriormente em razão desta ação. Então, este é um problema que a gente vai enfrentar no processo. E tem um outro aspecto também que a gente começa a observar aí, já são os iranianos falando, e obviamente que tudo é uma questão de narrativas, né? Em guerra é sempre assim, a verdade a gente nunca sabe efetivamente, mas os iranianos já disseram que já tinham removido os materiais nucleares que poderiam ser usados. Então, o grande medo é que, se isso de fato aconteceu, e também as primeiras informações de Teherã afirmam que só foram afetadas as 2 portas, né, principais da usina ali de Fodor. Então, o que a gente observa é que o problema é se eventualmente estes tipos de combustíveis, esse tipo de material radioativo possa ser utilizado em bombas sujas ou outro tipo de coisa. Então, a ação é complicada porque nós não sabemos o desdobramento que vai ter e, obviamente, que tudo isso faz parte deste pacote no sentido de que nós enterramos, de fato, e a ação de Donald Trump nesse processo todo enterrou aí qualquer iniciativa diplomática ou de confiabilidade nos agentes que estão discutindo. Gesualdo Almeida também está com a gente nesta manhã de domingo. Gesualdo, bom dia para você, bem-vindo. Como é que você está vendo toda essa situação e agora a entrada efetiva dos Estados Unidos nesse conflito? Sempre um peso muito grande a entrada de um ator como esse, né, Gesualdo?
Sim, sempre. E eu vejo o Irã muito isolado também dessa vez. Diferentemente de outras vezes em que o Estado de Israel foi atacado por uma coalizão de países, os países que poderiam ajudar o Irã agora estão muito enfraquecidos. É o caso, por exemplo, do Egito, que não tem interesse nenhum em participar dessa guerra, os eventuais players que seriam fortes na ajuda do Irã de fornecimento de armas. A Arábia Saudita é o inimigo do Irã e um aliado dos Estados Unidos. A Turquia também não tende a enfrentar Israel nesse momento, sobretudo porque ele faz parte da OTAN, e a OTAN tem países aliados a Israel. A Síria está totalmente desgastada e a Jordânia não tem poder de fogo para poder enfrentar o Irã. Além disso, os outros dois grandes players do cenário mundial, a Rússia e a China, não tendem a se envolver. A China, historicamente, é um país neutro em guerras. E a Rússia já tem problemas suficientes com a guerra da Ucrânia para poder mandar armamento e pessoal para o Irã. Portanto, o Irã está enfraquecido e isolado dessa vez, o que tende, inclusive, a fazer a médio e curto prazo a derrubada do próprio sistema.